A natureza, em sua essência, é um abraço de Deus. Falar sobre meio ambiente e espiritualidade é se reconectar com o seu eu. E o que é o seu eu? É Deus. É o Criador, é a essência, é parte dessa essência. Então, você e o meio ambiente está muito conectado. E quando a gente fala em espiritualidade, eu não estou falando em religião, porque o Criador existe antes da fundação de qualquer religião, porque elas foram criadas para ajudar o homem a entender aquilo que ele achava grande demais, que estava além do seu alcance de compreensão. Então, a religião veio depois, e quem interpretou isso foram os próprios homens e seus entendimentos. O que eu estou falando aqui agora com vocês também é isso, é como eu entendi coisas que aprendi no transcorrer da vida e estou conhecendo. Esse pequeno trecho da fala é do Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, que é um médico que está criando a Universidade do Espírito. Ou seja, é uma forma da medicina, da nova medicina, de olhar, né? Lançar o seu olhar sobre aquilo que está aparentemente além da nossa compreensão. Mas se você não olhar naquela direção, como você vai entender? Vocês aí desse lado, muitos vão à igreja, assistem à missa e sei que seguem com a máxima boa vontade os mandamentos que estão contidos nos livros sagrados que vocês seguem. Procuram fazer isso para vocês, procuram fazer isso para os seus filhos. O intuito é de agradar. Senhor, eu estou fazendo aqui o meu melhor. Só que Deus está falando com você, eu não gosto até do termo de Deus, porque vai colocar isso em determinadas caixinhas das quais eu não gosto. Porque quem me criou livre para buscar aquilo que vai me preencher. E vocês também. Então eu gosto de dizer que é o Criador. Ele criou todas essas coisas. E Ele está contido dentro de todos. Estejam eles professando a religião que quiser. Isso é consequência do seu gosto particular. Agora, o Criador está ali. Principalmente na natureza. Principalmente no meio ambiente. Porque é graças a esse Criador que primeiro preparou tudo para depois colocar o ser humano ali, os animais que vivem, né, que respiram, que se alimentam, precisavam ter um ecossistema adequado para a qualidade de vida, para poder sonhar, para poder desejar, para poder conquistar, para poder transformar. O meio ambiente não tem nenhum problema que vocês transformem árvore em móveis, em palitos de dente, mas do mais sofisticado ao mais simples. Não se incomoda que vocês minerem. Tá aí para que vocês brinquem. É como um jogo para uma criança aprender. Mas existe consequência. Se quebrar o brinquedo vai ficar quebrado. Então, quando o Dr. Sérgio e eu estou fazendo o curso de neurociências na universidade, né, na Uniespírito, eu estou fazendo e gostando muito, por sinal, fala sobre essa reconexão com o seu interior. Quando você se reconecta com o meio ambiente, é porque por várias
várias razões, nós nos afastamos. E, consequentemente, nos afastamos de Deus. Não quer dizer que Ele não esteja dentro da igreja, porque Ele está dentro de você, então Ele está com você, está com o amigo do lado, está com o pastor, está com o padre, está com o babalorixá, está com o guru, está ali. Porque está dentro de cada forma de vida que existe. Então a questão não é se você transforma árvore em móveis, em casa. A questão é como você está fazendo isso. Está respeitando essa vida? Está dando a ela uma coisa realmente útil? Vai pensar ainda 2, 3, 4 vezes antes de ir predar outra, se você não acabou com essa? É esse tipo assim. É muito fácil quando eu dou a analogia da criança, porque cada um desse lado aí já teve filho, ou tem, ou vai ter neto, ou já tem, seja lá como for. Você entende? Você dá um brinquedinho para a criança e diz, olha, se quebrar não tem outro. Você está sendo um mau pai, um mau avô, avó, irmão, seja lá quem for? Não. Você está dando à criança um senso de responsabilidade. Aquilo não foi fácil de conseguir. O meio ambiente não foi fácil de ser construído. Levou milhões de anos para preparar para que civilizações pudessem habitar. E se vê aí muitas ruínas de muitas civilizações que já existiram. Se são extraterrestres ou se foram daqui mesmo, isso é o que menos importa. O que importa é que desapareceram. Alguma coisa errada fez. Então, o que significa? O Criador não fica te dando brinquedos o tempo todo para você destruir brinquedos. É para você aprender a ser um construtor. Você é filho de tudo isso. Filha de tudo isso. Então, tem uma utilidade. Quando você se reconecta com o meio ambiente e se vê responsável, ele está aí para que você usufrua com responsabilidade. Você começa a atuar com responsabilidade. Você começa a pensar no seu consumo, você começa a pensar na qualidade desse consumo, você começa a pensar na água que você bebe, na qualidade dessa água, nos agrotóxicos das legumes e verduras. Você começa a ter uma consciência ecológica. Ecologia é isso. E ela está dentro da cidade também. Quem está afastado da natureza talvez a sinta menos, com menos pujança. Mas se você entrar dentro de uma floresta, você vai saber do que se trata. Se você ficar dentro de um barco, no mar ou num rio, você vai saber do que se trata. Você vai saber que aquilo tem vida. Você vai saber que aquilo tem motivo, tem razão de ser. Então, quando se fala de espírito, se fala desse espírito maior. Não é de fantasma, não é de idolatria, macumbaria, essas coisas que vocês começaram a ter medo e a fugir, e isso afasta vocês de quem? Do Criador. Porque o que o Criador é? O grande espírito. O Criador não está ali nos hinos de igreja. São muito bonitinhos, mas não é. Aquilo ali é uma homenagem. Ele não está ali. Ele não está dentro de um livro. Não. Aquele livro fala sobre ele. Ele não está dentro de um pastor, de um padre, apenas. Ele está ali como um espírito. Um espírito que se manifesta, que conversa com você, que toda vez que você vai fazer alguma coisa que não seria lá muito bom, ele alerta. Não faz isso. A gente, como uma criança teimosa, diz, eu vou fazer. E depois volta chorando. Deus não vai resolver porque ele já resolveu. Nós criamos o problema e nós temos que começar a respeitar a vida e a cuidar dela e a preservar ela. Entendeu?